brasileiro Mickey Barreto só pagou uma diária e morou de graça por 5 anos neste hotel, New Yorker. Um brasileiro sem vergonha que, depois de encontrar uma brecha numa lei antiga dos Estados Unidos, conseguiu pegar um hotel de luxo inteiro para ele. Assim, de boa, sem gastar nenhum centavo. O cara foi tão cara de pau que conseguiu ficar 5 anos morando em um dos quartos sem pagar nada de hospedagem. É impossível. O famoso jeitinho brasileiro, né? Acho que por essa nem os gringos esperavam. Mas que fim que levou essa história maluca, cara? Será que ele continua lá? Teve até matéria no Fantástico falando sobre isso. É o que a gente vai entender melhor nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo. Depois da vinheta eu te conto. Inicialmente, um recadinho aqui do nosso patrocinador, que é a Blaze. A Blaze é um site para maiores de 18 anos, então caso você tenha menos de 18 anos, pule esse anúncio para minutagem que vai aparecer aqui na tela agora. Bom, lá tem diversos jogos para você se divertir, se entreter, você também pode conseguir ganhar alguma graninha jogando. Porém, é bom sempre lembrar, né, que você pode tanto ganhar quanto também perder, então tenha responsabilidade ao jogar. Pessoal, o jogo que a gente vai jogar hoje é o Crash. Esse é o clássico original do site, vocês já conhecem, né? O objetivo desse game é retirar o seu valor antes de crashar, e quanto mais tempo você espera, maior é o seu multiplicador, porém maior também é a chance de crashar, né? Então a gente vai jogar aqui para vocês entenderem. Eu estou com uma banca de 16.337 aqui, vou colocar 1.100 e só vou retirar quando pelo menos a gente conseguir dobrar esse valor. Aí deu bom, retiramos em 2.17 e olha aí a nossa banca como que ficou então com 17.624. Para jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. Lembrando que o depósito mínimo pode ser de R$1 e agora você também pode fazer o saque através do Pix. A Blaze também conta com suporte para que você possa tirar as suas dúvidas, né? É só descer até a abinha que está escrito ali, suporte ao vivo, e mandar a sua pergunta caso você tenha alguma, tá? Se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar a sua conta, usa o código aqui do canal chamado Não Adivinho, Marcos Aurélio Canuto Muniz Barreto. Ele nasceu em Uruguaiana, esse é o nome, tá? Lá no Rio Grande do Sul. E ele é o protagonista desse caso que a gente vai contar hoje, né? Ele tem 49 anos hoje, mas a sua história lá na terra do tio Sam começou aos 21, lá em 1997, né? Quando ele foi para os Estados Unidos com o intuito de estudar artes, ciências, administração e finanças. Em solo americano, ele morou a maior parte do tempo na Califórnia, onde ele estudou, casou e teve 2 filhos. Antes de vir, eu fui aceito em uma faculdade aqui. Ele conta que se casou e teve 2 filhos, hoje já adultos. Em 2018, o Barreto acabou se divorciando e ele partiu para Nova York. Por lá, ele ficou um tempo morando com alguns amigos, e um desses amigos era o Matthew, seu atual companheiro de vida e de apartamento, né? Quando decidiram morar só os dois em junho de 2018, foram em busca de hotéis, até porque o intuito não era ficar por muito tempo lá. Eles então decidiram ficar no hotel mais barato, porém a região era uma região luxuosa, ou seja, mesmo o mais barato não era tão barato assim, né? Mas era mais do que os outros que tinham lá, né? Por uma crise que o hotel tinha sofrido aí no passado, né? O que acabou tornando um dos mais baratos, pelo menos da região onde ele estava. Bom, beleza, né? Os caras foram para lá e eles pagaram uma noite no hotel New Yorker, que custava ali cerca de $200. Pobre pessoal do hotel, né, que não fazia ideia de que o brasileiro iria fazer da vida deles um inferno por conta de uma bendita lei. A lei. Foi nesse dia mesmo que Marcos descobriu uma lei americana antiga, em que ele poderia fazer um contrato de aluguel de 6 meses do quarto do hotel, se ele tivesse sido construído antes de 1969. Quem contou isso para o brasileiro foi o seu próprio companheiro ali, o Matthew. O Marcos pesquisou sobre esse hotel que ele estava hospedado, né, e ele descobriu
que o lugar tinha sido construído antes de 1969. De acordo aí com David Hayes, que é jurista lá da Brooklyn School of Law, né, a legislação coloca um limite no valor de cada proprietário pode cobrar de aluguel em Nova York em determinados apartamentos. É uma lei de 1969 que se aplica a diferentes lugares, né? E por uma brecha jurídica, os hotéis considerados baratos entraram nessa regulamentação também. Existem vários fatores que fazem essas coisas acontecerem desse jeito. Não foi apenas por causa da lei. E o que Marcos estava ali hospedado era exatamente um desses que se encaixava nessa brecha, né? O Marcos, já tendo ciência então dessas coisas, decidiu ir atrás da prefeitura e lá disseram para ele fazer uma carta com um pedido para alugar o quarto. O Marcos fez isso, entregou para o gerente do hotel. Eles obviamente não aceitaram a carta, né? E ainda despejaram o Marcos e o Matthew de lá, né? Sem nenhum pudor, com direito às suas roupas em saco de lixo e tudo mais. E eles trouxeram então meus pertences tudo em bolsas de lixo e me deixaram na rua com um monte de bolsas de lixo em Nova York. O Marcos então denunciou o hotel por despejo ilegal. O processo durou anos e teve vários recursos. A justiça entendeu que ele tinha o direito de voltar a ser um hóspede fixo e foi aí que ele ficou por lá por 5 anos, sem gastar nenhum centavo. A juíza disse que não, que eu não tinha que pagar nada e foi assim que eu fiquei lá por 5 anos. Matthew diz que não era bem tratado lá. Nunca foi um lugar muito confortável para estar. A posse do hotel. O Marcos, ele se tornou aí o rei das brechas, né? E assim ele descobriu também que ele poderia pedir na justiça o direito da posse do quarto de hotel. E não é que ele conseguiu? Mais do que isso, né? Em maio de 2019, o brasileiro não tinha só o seu quarto registrado em seu nome, mas também o hotel todo. Olha que loucura, cara. De acordo com outro advogado, né, a falta do comparecimento do hotel na justiça, né, para se defender aí, ajudou muito, né? E aí o Marcos conseguiu ganhar bastante coisa. E mudou ali, então, o Marcos nessa situação, né, fazendo ele conseguir ganhar essas coisas impensáveis, né? Eu me sentia que eu tinha conquistado judicialmente o lugar. Então, assim, a realidade é que o hotel também deu mole, né? Deu mole aí, subestimou aí o jeitinho brasileiro. O advogado diz que o fato de Marcos ter sido expulso do quarto e o hotel não ter comparecido às audiências acabou favorecendo o brasileiro. Pergunto se ele já viu algum caso parecido. Não vi. Despejado de novo. Em julho de 2023, olha só, em julho de 2023, tá falando, né, de um caso que aconteceu antes de 2000, tá? Em julho de 2023, a justiça anulou o tal documento que dava a posse do hotel. Meu Deus do céu, foi tanto tempo, cara. A posse do hotel, né? E assim ele foi despejado mais uma vez. Dessa forma, né, ele teve que procurar um apartamento aí com o Matthew pra morar. Até aí tava tudo tranquilo, né? Você pode achá-lo ali oportunista, mas ele tinha conseguido tudo conforme brechas encontradas na própria lei americana, né? No tempo em que o Marcos estava ali no hotel, né, tendo ele em posse, ele começou a se apresentar como dono do local, né? E até mesmo a cobrar aluguéis dos hóspedes que iam ali se hospedar no lugar, né? Além de que ele também tinha registrado documentos falsos para ter a propriedade do prédio. Então assim, o cara começou a abusar, né? Tinha conseguido bastante coisa, mas começou a abusar. Isso tudo, né, tá fazendo o brasileiro então ser investigado e até acusado por fraude. Inclusive em fevereiro desse ano, ele chegou a ser preso, ficando 2 dias enjaulado. Tempos depois, o Marcos até tentou pegar as suas coisas no hotel, né, que ficou por lá depois do despejo, mas ele não conseguiu. O caso ganhou tanta repercussão que foi parar na Globo. Na entrevista que ele deu para o Fantástico, o Marcos parecia bem, mas quando ele abriu a boca, né, ele falou umas coisas meio sem lógica, sem noção nenhuma, parece que o cara pirou de vez. Por exemplo, ele se apresentou como Mickey, não como Marcos. Eu sou o Mickey Abraham Muniz Barreto. Ele disse que ocupava o cargo de Cristóvão Colombo II. Eu ocupo o cargo de Cristóvão Colombo II. Além de ser, de acordo com o próprio, líder da tribo indígena brasileira chamada A Bela Nação do Sol e da Lua. E aí você pode procurar no Google aí que você não vai encontrar. Não existe essa tribo. Almirante dos mares oceanos. E eu também sou o líder da tribo indígena brasileira chamada A Bela Nação do Sol e da Lua.
algumas pessoas estão achando que ele tá querendo meter o louco mesmo, né? Pra poder mostrar pra justiça que ele não tem sanidade mental, né? E aí se livrar de uma boa aí, né? Eu não duvidaria, né? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Até porque, atualmente, ele se diz inocente. E ele tá esperando o julgamento em liberdade. Mas e aí, que história louca, né, cara? Você conhecia a história do Mickey Barreto? Sabia dessa brecha aí que existia, né? Bom, agora, depois de uma dessa, os caras, certo, já deram um jeito de arrumar, né? Senão mais gente vai tentar meter esse louco aí, né? Bom, comenta aqui embaixo, né? Eu quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, então pra não perder nenhum, se inscreva, ativa o sininho das notificações aí. Até o próximo. Tchau.